Good morning! Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje o nosso tema aqui vai ser bem bacana. Eu separei um livro muito legal, um livro muito bacana aqui da gente consumir um conteúdo. Bom dia, mestra! Da gente consumir um conteúdo legal. Eu separei um livro muito show de bola. A ideia aqui é a seguinte, eu vou passar, primeira coisa, qual que é o grande benefício do nosso Clube do Livro? Trazer conteúdo teórico para a prática, ou seja, aquilo que a gente tem dentro dos livros, o melhor disso é espremer esse suco, trazer um suco de qualidade para você usar ele no seu dia a dia, para você usar na sua rotina, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua vida financeira, enfim. E a gente vai navegando aí por diferentes esferas e diferentes livros. Então esse é o grande benefício. O tema de hoje, eu já vou colocar aqui embaixo. O tema de hoje é o seguinte. Deixa eu colocar aqui no comentário. E aí o fato é, gente. O fato é. O que eu vou te ensinar aqui hoje, o que eu vou te mostrar, sem sombra de dúvida, foram os 3 grandes segredos aí que não só me fizeram ter uma promoção, mas também me fizeram criar uma coisa fundamental hoje em dia. Me proporcionaram criar laços, criar relações, ou seja, criar um networking com pessoas a ponto dessas pessoas poder me ajudar dali um tempo. Então essa é a ideia, tá bom? Então pra gente começar, o que eu quero mostrar, o livro que a gente está usando aqui hoje é esse cara aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Esse é o livro, beleza? Com base nele que a gente tirou o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, galera, só para gerar um contexto. E aí, se você sabe que tem alguém acordado agora que precisa dessa live, já compartilha com essa pessoa que precisa desse conteúdo que eu vou te entregar aqui hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para criar um cenário, para criar um contexto existem 2 tipos, basicamente, de profissionais. Existem 2 tipos de profissionais e talvez eu me arriscaria a dizer que existem aí 2 tipos de pessoas de uma forma geral, O primeiro tipo de profissional que existe é aquele profissional que a gente chama de bajulador. O que é esse profissional bajulador? É aquele profissional que lembra o lobo mau. Lembra lá da história do Chapeuzinho Vermelho? Quando ele vai tentar amordaçar a vovozinha, ele elogia que olhos grandes que você tem, que boca grande você tem. Então, o profissional bajulador, ou a pessoa bajuladora, ela simplesmente faz elogios esperando algo em troca. Esperando que a outra pessoa a retribua com alguma coisa. Ou melhor, ela faz algo já com uma intenção. Então, esse é o primeiro profissional que existe. O primeiro tipo de profissional que existe. O profissional bajulador. Esse é aquele cara que fica ali puxando o saco do chefe, puxando o saco de alguém, esperando alguma coisa em troca. O segundo tipo de profissional que existe, ou o segundo tipo de pessoa, segundo tipo de perfil de pessoa que existe, é a pessoa que é desconexa, ou o profissional que é desconexo. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que não cria nenhum vínculo. Ela é um bom profissional, ela entrega um bom resultado, mas ela não vai além daquilo. Ela não se relaciona num nível um pouco mais profundo de conexão. Ou seja, ela simplesmente vai para o trabalho, faz o trabalho dela e volta para casa. Vai para o trabalho, faz o trabalho dela e volta para casa. Cara, e tá tudo bem ser assim. Se essa é a escolha da pessoa, tá tudo bem. Só que o fato é, para você criar, para você ter o poder do networking, para você ter o poder de crescer, de escalar, você precisa se conectar com pessoas.
Você precisa ter um bom relacionamento com pessoas. O que eu quero te dizer? Não adianta você ser bajulador e também ser um profissional desconexo que está ali, mais ou menos. O ponto fundamental qual é? Deixa eu deixar os comentários ativos. O ponto fundamental qual é? É você trabalhar nesse meio termo aqui, ó. É essa medida que a gente está buscando. E é isso que eu vou falar aqui para você agora. Existem 3 técnicas, existem 3 maneiras, né, que eu chamei de 3 maneiras para você ser promovido, que com certeza podem te ajudar, assim como também me ajudaram. E aí eu parei para perceber que isso estava nesse livro aqui, ó, de uma forma teórica escrita. Então o que eu vou trazer para você aqui hoje é o conteúdo teórico desse cara de forma prática, tá bom? Então são 3 maneiras, 3 técnicas que você, sem dúvida alguma, pode utilizar para aumentar os seus resultados, aumentar o seu networking, aumentar a sua rede de conexão. E aumentar a rede de conexão, gente, eu me arrisco a dizer que é um poder gigantesco. Às vezes é algo que se destaca até mesmo mais do que o seu conhecimento técnico. Presta atenção nisso que eu te falei. Expandir a sua conexão com pessoas, expandir o seu networking em determinadas situações pode te diferenciar ou pode te dar um passo a mais em relação à sua capacidade técnica. Eu vivi isso. Primeira maneira, a primeira técnica, que inclusive está nesse livro aqui, qual é? A primeira técnica é o que ele chama aqui no livro de não critique, não condene, não se queixe. Não critique, não condene, não se queixe. Eu vou fazer uma comparação só para você entender o que ele quer dizer com isso. E isso é para a vida, tá bom? Quando você quer tirar mel de uma colmeia, imagina comigo. A gente recebe aquele pote de mel, né? No final tem os... Quando você vai comprar um mel, eu pelo menos gosto muito, vem naquele pote já um mel lá dentro. Agora pensa pro cara tirar o mel da colmeia lá da abelha. A abelha é um inseto que pica a gente, né? Então se você quer ter mel o ano inteiro, você precisa encontrar uma forma de tirar o mel sem derrubar a colmeia. Você precisa encontrar uma forma de tirar o mel sem balançar e fazer a abelha sair dali. Porque se a abelha sair dali, consequentemente não vai ter mais mel. E esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é não critique, não condene, não se queixe. E aqui eu separei uma parte do livro, página 47, caso alguém tenha esse livro, que ilustra muito bem isso que eu estou te dizendo agora. Página 47, ele fala o seguinte, ó. Dois trechos, bem rapidinho. A crítica é fútil porque coloca um homem na defensiva e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. Quando a gente é criticado, a gente quer se justificar. A primeira coisa que a gente faz é por quê? Quer responder. E aí ele continua. A crítica é perigosa. Por quê? Fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança seu senso de importância e gera ressentimento. E aí ele continua, no mesmo parágrafo. Skinner, um psicólogo mundialmente famoso, fez um experimento. Então, um psicólogo fez um experimento em que ele demonstrou o seguinte, que um animal que é recompensado por um bom comportamento aprenderá com muito mais rapidez e reterá o conteúdo aprendido com maior habilidade do que um animal que é castigado por mau comportamento. Em resumo, através da crítica não operamos mudanças duradouras e, consequentemente, ocorre o ressentimento. Então, se você realmente quer criar uma conexão, ampliar a sua rede,
de networking, a primeira coisa que você tem que pensar é o porquê que eu vou criticar essa pessoa. O porquê que eu vou condenar essa pessoa. Às vezes a gente fala assim, puta, esse cara não sabe fazer isso. Será que ele não sabe ou será que alguém nunca explicou para ele? Antes de criticar, se pergunte o porquê a pessoa está fazendo aquilo, daquela forma. E de novo, gente, a primeira coisa que a crítica gera é a nossa necessidade de se justificar. Para analisar os momentos da sua vida em que você foi criticado. Qual foi a primeira coisa que você fez? Você quis se justificar. Então, a principal lição que você tira, que eu quero transmitir para você aqui, com esse primeiro princípio, com esse primeiro segredo, qual é? Se você quer expandir a sua rede de networking, se você quer alcançar novas pessoas, criar novas conexões, não critique. Antes de criticar, faça uma reflexão. O porquê essa pessoa está fazendo aquilo que ela faz agora. Ok? Esse é o primeiro ponto. Engraçado que a crítica é uma coisa que a gente se acostuma a fazer, né? E aí quando a gente vê, a gente está expert em ficar criticando as pessoas e não para analisar como que a gente está fazendo ou o que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Show! Dito isso, a gente parte para o nosso segundo princípio. E galera, o fato da crítica, só um parênteses. O fato da crítica, você pode usar isso, sem dúvida alguma, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Quantos lugares que eu passei, que eu via que as pessoas não conseguiam fazer um trabalho com a mesma qualidade que eu fazia, mas nem por isso eu as criticava. Ou às vezes em algum momento da sua vida pessoal, alguém está falhando, está errando, por que você vai criticar ela? Qual que é o ganho que você vai ter? O que você ganha criticando? Aonde você vai chegar? E são simples ações, é um simples detalhe que faz toda a diferença na sua conexão, na criação de conexão. Segundo princípio, vamos lá. O segundo princípio é o que eu gosto de dizer que é chamar de o princípio do adestrador. Por que é o princípio do adestrador? Vou dar um exemplo para você entender. Quando um cachorro, imagina a situação, imagina essa cena. Um cachorro está sendo treinado, vamos pegar um labrador, por exemplo. Um labrador, quando ele vai ser treinado, o que o treinador ali, o adestrador faz? Ele agracia o cachorro. Ou seja, ele retribui, ele recompensa a atitude do cachorro. Óbvio, gente, só estou fazendo uma comparação. Mas a gente, por nós sermos também seres humanos, por nós sermos animais, a gente tem a mesma reação. Ou seja, quando a gente é agraciado, a gente tende a ter um melhor vínculo, uma maior proximidade. Então, o segundo princípio é aprecie honestamente e sinceramente. Vou repetir. Aprecie honestamente e sinceramente. Agracie o próximo. Faça um elogio. E aí aqui, voltando para o livro, então, se o segundo princípio é o princípio do adestrador, é você se posicionar. Primeiro você se posiciona, depois você faz um agraciamento, não sei se eu posso dizer isso, mas um elogio sincero e honesto. E aí a gente vai para a página 73. Eu separei três trechos desse momento bem interessantes que refletem muito isso. Que ele fala o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Página 73. Então, o segundo princípio. Aprecie honesta e sinceramente. Conheço, entretanto, e você também, pessoas que pensariam haver cometido um crime se deixassem as suas famílias ou empregados sem alimento durante 6 dias. Ou seja, se uma pessoa deixar alguém da família ou empregado sem alimento,
talvez ela cometesse um crime para satisfazer essa necessidade. Mas elas deixarão por 6 dias, 6 semanas e muito mais vezes sem lhes prestar uma sincera consideração, coisa que eles desejam tanto como alimento. A pergunta que eu te faço aqui é: quantas vezes você parou para apreciar a sua família? Quantas vezes você parou para agraciar de forma sincera e honesta o seu companheiro de trabalho ou o seu líder? Quantas vezes você parou para fazer isso? Agraciar, gente, não é simplesmente bajular. Eu vou trazer um título aqui, uma estrofe sobre isso. Não é você fazer elogios aos quatro ventos, ficar bajulando, puxando o saco. Não, não é isso. É você simplesmente dizer assim, ó: obrigado por esse momento aqui comigo hoje. Obrigado por me conceder essa oportunidade. Uma simples fala. Ou às vezes uma simples ligação perguntando: e aí, como estão as coisas? Isso no caso de família. Para pensar, às vezes a gente se preocupa tanto em dar um presente, às vezes a gente se preocupa tanto em levar para almoçar fora, às vezes a gente se preocupa tanto para entregar um resultado, mas a gente não se preocupa em fazer um reconhecimento, fazer uma apreciação. E isso é fundamental para expandir conexão. Fundamental. Vamos seguir. Página 74. A Larissana colocou: é verdade, poucas vezes. E isso acontece de forma automática e natural, mano. Não tem como a gente... às vezes a gente não para refletir, e isso influencia muito na nossa capacidade de criar relacionamento, de criar conexões. Porque as pessoas gostam disso e isso as faz perceber que elas são importantes. E aqui um detalhe, ó, página 74, eu fiz questão de separar isso. A diferença entre o elogio e a bajulação, qual é? É simples, um sincero e a outra é falsa. Ou seja, o elogio vem do coração, a bajulação da boca para fora. Um é altruísta, o outro é egoísta. A bajulação, a pessoa só está pensando nela. Ela está fazendo um comentário pensando em qual benefício ela vai ter. Um é universalmente admirado e a outra é universalmente condenado. Então, bajular é totalmente diferente de elogiar. Às vezes a gente consegue perceber isso até mesmo pela frequência que a gente faz. O legal é, em um momento disruptivo, um momento desconexo, você parar e fazer um elogio. E aí agora a gente entra no nosso... Antes da gente entrar no nosso terceiro princípio. Então o que a gente falou até aqui, gente? O primeiro princípio, qual foi? É o princípio lá da colmeia.
e apreciar. Foram esses dois princípios. Bom dia, minha linda. O áudio está funcionando normal? Beleza. Galera, o terceiro e último princípio qual é? O terceiro e último princípio é o princípio que, se a gente parar para olhar, é um mandamento. E é independente de qualquer crença, independente de qualquer religião. Que é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro princípio aqui no livro, ele chama o seguinte. Deixa eu pegar aqui na página 79. Página 79. Terceiro princípio. Então, amar o próximo nada mais é do que o quê? Você se colocar no lugar do outro. E aqui na página 79 ele coloca assim, ó, estamos todos interessados no que nós queremos. Assim, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu intento. Ou seja, para você criar uma conexão, para você ampliar a sua rede de network, para você realmente expandir laços, você precisa entender o que é que o outro quer. Não é falar sobre você, não é falar sobre nós, é falar sobre o outro. E essa postura, para muitas pessoas, é uma postura de nobreza. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: pô, se eu realmente quero uma promoção, se eu quero crescer, deixa eu me posicionar como, talvez aí, como dono da empresa. Deixa eu ter um olhar de dono. O que será que o dono, ou o que será o que meu líder faria nessa situação, nesse contexto? É olhar para o próximo. É olhar para o próximo que está ao seu lado. E aqui, seguindo, na página 82, ele faz o seguinte comentário. Para você realmente conseguir entender isso, a pergunta que você deve se fazer é: como poderei fazer com que ele queira isso? Então vamos imaginar a situação. Você precisa convencer alguém de alguma coisa. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: como eu poderei fazer com que ele queira isso? E aí você tem que se posicionar no lugar dessa pessoa. Percebe que o que eu te ensinei aqui hoje, o que eu estou te ensinando aqui hoje, são 3 grandes princípios que você pode aplicar na sua vida, na sua rotina profissional. Isso é uma coisa tão rara porque eu tenho assim, sou capaz de apostar aqui. Além de ampliar suas conexões, vai fazer você se tornar uma pessoa diferente. Porque são pouquíssimas pessoas que fazem isso dentro do ambiente de trabalho, ou às vezes até mesmo dentro do ambiente familiar. E para a gente encerrar e para a gente fechar, na página 84, eu separei aqui um trecho. Ó, 84. Aqui ele coloca um trecho de Henry Ford. Para quem não conhece, Henry Ford foi o idealizador aí da marca Ford, um dos maiores, um dos homens mais ricos aí do mundo na década do século 20, mais ou menos. Se há algum segredo do sucesso, disse Henry Ford, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como o seu. Eu vou repetir. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como o seu. Em resumo,
se você quer ampliar conexão, se você realmente tem isso como um objetivo e, de novo, ampliar conexão, ampliar networking, com certeza é uma forma de você crescer profissionalmente. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Se você quer fazer isso, você precisa aprender a ter um olhar angular. O que é um olhar angular? É se posicionar na visão do outro. É pegar o óculos, o olhar do outro e colocar na sua lente. E enxergar aquilo que ela está querendo te dizer. Certo? Galera, a gente falou sobre 3 grandes princípios fundamentais. Esses 3 princípios a gente trouxe desse livro aqui, ó. E eu dei exemplos da vida, do dia a dia, da rotina que você pode aplicar. Beleza? Esse foi o nosso clube do livro. O grande benefício, o grande objetivo é trazer conteúdo teórico para a prática, para o seu dia a dia. Coisas que eu faço e fiz na minha rotina. Essa é a ideia. A Alessandra colocou, muito top conteúdo. Muito obrigado, mestra. Eu desejo aí uma ótima quinta-feira para todos vocês. Um ótimo início de dia. Muito obrigado por aqueles que estiveram aqui comigo. Um grande beijo. Fica com Deus.